O milionário congela ao ver mendiga negra expulsa de restaurante com segredo surpreendente. No meio do burburinho ensolarado de uma manhã comum na avenida mais chique da cidade, Miguel, o milionário das alturas, ajeitava seu terno caríssimo com um sorriso meio cansado. Era ele quem costumava frequentar aquele restaurante onde tudo brilhava. Piso de mármore, lustres de cristal, garçons com olhar difícil. De repente, uma cena explodiu ali do lado, congelando tudo ao redor. Clara, uma mulher simples, negra, com roupas gastas e olhos cansados, sentou-se na calçada em frente ao lugar. Ela tentou entrar para pedir água, apenas água, mas a resposta foi brutal. Um segurança alto, rosto fechado, puxou ela com força, arrastando-a para fora, quase pisando no orgulho dela. Gritos cortaram o ar. Aqui não é lugar para mendigo. A voz da gerente soou fria, quase cruel. Miguel, ali parado, sentiu um baque no peito. A cena era dura. Clara, com as mãos tremendo, lágrimas escorrendo sem pedir licença, olhava fixamente para o salão onde ele jantava tão bem. As pessoas ao redor pararam. Algumas olharam chocadas, outras desviaram o olhar. O silêncio caiu pesado por um instante, só quebrado pelo choro abafado de Clara. Os cristais do lustre pareciam piscar diante da injustiça. Miguel sentiu um nó na garganta, suor frio escorrendo na nuca. Como ele passou tanto tempo ignorando a rua que pisava todos os dias? Porque nunca tinha visto ninguém assim antes. Sem pensar, ele atravessou a porta do restaurante, que exalava ostentação, e se aproximou da mulher. Clara o olhou desconfiada, fria de tanta tristeza misturada com força. Quando falou, a voz dela parecia carregar um segredo enterrado. Você não tem ideia do que sua família fez para chegar até aqui. Muito menos da minha história. Miguel sentiu as mãos suarem. Algo naquele encontro não era casual. Ela falou de ancestrais, terras perdidas, dívidas antigas escritas em sangue e silêncio. Uma conexão inesperada pulsava ali, entre o milionário e a mendiga. A verdade parecia pronta para explodir, e com ela, segredos que Miguel nunca imaginou. Os olhos de Clara brilhavam, mas não de esperança ainda. Era um brilho de aviso de que o peso do passado estava prestes a cair sobre ele, pesado e implacável. Naquele instante, tudo o que Miguel sabia sobre seu legado começou a desmoronar como um castelo de cartas. A fortuna da família, sustentada onde? Sobre quais injustiças? Clara sabia e estava disposta a abrir feridas que ele nunca quis enfrentar. Será que ele iria fugir ou encarar? O restaurante parecia agora uma prisão dourada e as ruas o grande espelho da sua alma. Enquanto isto surgir, eu conto do grau, com toda a história. E você deveria imaginar a grande mesa. Ou com essa decadência mais outenente. O conflito queimava dentro dele uma revelação inesperada. Esta história desaparece. E a segunda parte, enquanto ele iria fugir ou encarar, o restaurante parecia agora uma prisão dourada, e as ruas o grande espelho da sua alma. O conflito queimava dentro dele uma revelação inesperada, quase cruel. Miguel tropeçou no tempo. Aquela história tinha camadas, sombras profundas que ameaçavam a fortaleza da sua própria identidade. O sol brilhava lá fora. Castanhas
o grande espelho da sua alma. O restaurante parecia agora uma prisão dourada, e as ruas o grande espelho da sua alma. O sol brilhava lá fora, mas dentro daquela praça, o ar se encheu de tempestade. Miguel e Clara estavam no meio de uma trama que ultrapassava classe, cor e dinheiro. A dúvida os desafiava: proteger a herança ou fazer justiça? O que eles fariam com o futuro? O mistério tá só começando! Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara encarava Miguel com uma mistura de desconfiança e dor. As palavras dela ecoavam na mente dele. Mas antes que pudesse digerir tudo aquilo, o ar da praça se turvou. Um grito cortou o ambiente. E as pessoas começaram a se mover apressadas. Miguel olhou para o lado e viu um grupo de homens vestidos de preto, como sombras que surgem do nada, avançando em direção a Clara. O pânico dominou a cena. "Saia da frente!" um deles gritou, empurrando Miguel sem cerimônia. O milionário quase caiu, mas se recuperou rápido. Sua mente estava em turbilhão. O que estava acontecendo? Por que esses homens estavam se aproximando de Clara? Não, ela não fez nada. Miguel se interpôs, sentindo um impulso de proteger aquela mulher a qualquer custo. O grupo pareceu hesitar por um segundo, mas logo continuou, ignorando-o. Clara estava rígida, claramente reconhecendo os visitantes indesejados. Seu olhar mudou de desconfiança para puro terror. Imediatamente um deles agarrou Clara pelo braço, com uma força brutal. Miguel avançou, socando o peito do homem, com toda a sua força. "Solte-a!" A adrenalina corria em suas veias. Mas a luta era desigual. Os outros homens cercaram Miguel, seus olhares frios e ameaçadores. Você não sabe com quem está lidando. O líder do grupo, um homem robusto com cicatrizes no rosto, deixou claro que não estava ali para fazer amigos. Essa aí é um problema que precisamos resolver. Ele olhou para Clara, rindo com desdém. A mulher começou a tremer, seu corpo encolhendo em resposta ao medo. Miguel sentiu um aperto no peito. O que havia de tão perigoso sobre ela? O que não sabia? E então, entre as vozes alteradas, Clara soltou um grito desesperado. "Não! Por favor! Você não pode fazer isso!" Silêncio! O mundo parecia parar. As pessoas em volta observavam, algumas com o celular em punho, outras em choque, mas ninguém se movia para ajudar. Miguel olhou para Clara e, em um flash, tudo se conectou. O brilho em seus olhos já não era apenas de dor. Era uma combinação de coragem e um segredo ancestral que ela estava prestes a revelar. "Ele sabe!" Clara gritou, apontando para Miguel. "Ele sabe quem eu sou!" Os homens de terno congelaram e o líder deu um passo em direção a Miguel, como se estivesse buscando respostas. A expressão que antes era de desdém, agora era de ameaça. O que ela quer dizer com isso? Uma pergunta simples, mas carregada de perigosas implicações. Miguel sentiu o coração disparar. Uma onda de confusão o atingiu.
O que Clara queria dizer? O que ele sabia? De repente, ele lembrou das histórias que sua avó contava, sussurros sobre uma linhagem há muito esquecida, sobre perdas e traições silenciosas. Eu não sei do que você está falando, disse Miguel, hesitante. Mas a expressão de Clara gritou pela verdade. Havia muito mais em jogo do que ele poderia imaginar. E então, em um movimento rápido, Clara se desvencilhou da mão do agressor, girou e ergueu a cabeça. Diante de todos, ela proferiu as palavras mais impactantes. Você é meu irmão! Um silêncio sepulcral tomou conta da cena. Miguel tremeu, sentindo o chão se abrir sob seus pés. As pessoas ao redor começaram a murmurar, e a tensão se transformou em gritos confusos, enquanto o passado invadia o presente de forma brutal. Como isso era possível? O que aquilo significava? Ali, no meio do caos, Miguel viu seu mundo desmoronar, rodeado por rostos estranhos que buscavam respostas. O que ele faria agora? A fortuna que construíra parecia insignificante perante esse novo real. O futuro, completamente incerto. As sombras dançavam ao seu redor, e ele estava no centro desse turbilhão sem saber como sair. O silêncio sepulcral dominou o ar, pesado e denso. Miguel ficou paralisado, seu coração martelando no peito. Eu sou seu irmão? A revelação de Clara reverberou em seus ouvidos, como um eco distante. As pessoas ao redor começaram a murmurar. O que antes era apenas um show de ostentação, agora se tornara um drama de vidas emaranhadas. Mas, antes que qualquer um pudesse processar a onda de confusão, a cena se transformou. Um estrondo forte cortou o ar, e o chão pareceu tremer sob os pés de todos. A multidão, que apenas observava em choque, começou a gritar. Miguel virou a cabeça rapidamente, apenas para ver uma van preta arrogante parando abruptamente na calçada. As portas se abriram com um rangido, e homens armados com fardas escuras e rostos encapuzados saltaram para fora, seus olhares frios como aço. Todos para o chão! Um dos homens gritou, a voz grave ecoando como um trovão. O pânico tomou conta da praça. Miguel olhou para Clara, os olhos dela cheios de terror, e então os homens começaram a se aproximar, cercando-os. Miguel sentiu a adrenalina injetar-se em suas veias. Não! Ele gritou, puxando Clara para perto de si. A impressão de segurança que buscava fornecer se desfazia diante da ferocidade dos invasores. Clara, fique perto de mim! Mas antes que pudesse protegê-la adequadamente, um dos homens notou a conexão entre eles. Você! É ele! O agressor apontou para Miguel, e o caos ganhou outra camada de intensidade. Traga-o! A ordem soou como um sinistro chamado à ação. Miguel foi agarrado por dois homens que o puxaram para longe de Clara. O olhar desesperado dela desgastava sua alma. Clara, o que está acontecendo? Ele gritou, a voz falhando, o nó na garganta se apertando. A mulher, agora paralisada de medo, parecia ter perdido as palavras. Miguel estava prestes a perder a esperança, quando Clara, com um grito repentino que cortou o ar, rompeu o silêncio. Não deixem eles levarem você. A verdade! Precisamos da verdade! O líder dos homens armados hesitou. A verdade? Ele riu, um som baixo e cruel. A verdade é que você não pertence mais a este mundo. E o seu irmão? Bem, ele sempre foi um problema a ser resolvido. A frieza nas palavras dele era como uma lâmina afiada, cortando a esperança remanescente. Os gritos da multidão aumentavam e a situação parecia prestes a explodir. Foi então que Miguel viu
Entre a confusão, algo familiar. Um símbolo gravado na jaqueta de um dos homens. Um emblema muito parecido com o que sua avó sempre guardou em uma caixa de família. O emblema era de uma antiga sociedade secreta que falava sobre verdade, poder e traição. Mãe, ele sussurrou, sentindo o pânico subir. O que mais ele não sabia? Em um momento, tudo se desenrolou em câmera lenta. As vozes da multidão se tornaram uma cacofonia indistinta, e o líder se virou, seus olhos arregalados fitando Miguel. Você não fazia ideia, não é? O dinheiro da sua família não é do jeito que você pensa. A história do que aconteceu foi enterrada, e estamos aqui para garantir que continue assim. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O calor da revelação o envolveu, e a cada palavra do homem, o que acreditava conhecer se desmantelava. Não! Ele gritou, a voz endurecendo, a determinação emergindo. Isso acaba aqui! Mas enquanto ele lutava contra seus captores, uma bomba se agitou nas sombras. Uma explosão distante fez todo o lugar tremer. Ouvindo o estrondo, todos se viraram. O horror tomava forma. As pessoas correndo em desespero foram interrompidas com um sinal claro de algo muito mais perigoso se aproximando. Uma nova onda de caos ameaçando engolir a cena. Miguel e Clara, em meio ao turbilhão, perceberam que suas vidas estavam em jogo, e a verdade que buscavam não apenas os uniria, mas também os levaria por caminhos obscuros e perigosos, e assim, dentro daquela tempestade, com os rostos severos dos homens emoldurando a cena, Miguel sabia que a batalha estava apenas começando. O que mais a verdade escondia? O que mais os laços familiares podiam revelar? Miguel estava paralisado. A revelação de Clara parecia um vazio sem fim se formando em seu peito. Ela era sua irmã? As palavras dela ecoavam em sua mente e a multidão ao redor começava a se agitar, o pânico se espalhando como fogo. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo cortou o ar. A van preta que havia parado na calçada começou a se abrir, e homens armados saltaram rapidamente, cercando o espaço. Todos para... O grito do líder ecoou, o tom de comando rompendo qualquer esperança. Miguel foi puxado, os braços fortes de seus captores o arrastando para longe de Clara, que estava paralisada de medo. Ele girou o corpo tentando alcançar ela, mas tudo estava se movendo como um pesadelo. O líder dos homens armados se aproximou e a tensão na praça aumentava a cada segundo. Traga-o! Ele ordenou, e o coração de Miguel disparou. Enquanto era arrastado, ele viu o olhar de Clara. Uma mistura de desespero e algo mais. O momento era opressivo. E ele sentiu a adrenalina correndo em suas veias. Então aconteceu algo inesperado. Clara, com uma força que Miguel não sabia que possuía, gritou: "Parem! Vocês não devem fazer isso." O líder hesitou, mas logo riu, desdenhando da coragem dela. "Você realmente acha que pode parar isso? Se o seu irmão não sabe de sua origem, como vamos?" Ele olhou para Miguel e um arrepio percorreu a espinha dele. "Você não faz ideia do que está prestes a perder", o líder ameaçou, avançando com uma expressão que transparecia tanto raiva quanto curiosidade. Naquele instante de caos, Miguel lembrou-se das histórias que sua avó contava sobre como segredos familiares podem ter consequências terríveis. E agora,
Como um traço de carvão num quadro limpo, a verdade sobre sua família parecia não ser um conto qualquer, e sim um pesadelo prestes a se concretizar. Então, sem aviso, um dos homens armados se virou abruptamente e disparou seu armamento. O barulho da arma ecoou na praça e o pânico se transformou em um grito coletivo. Clara, mais uma vez, foi envolta em uma aura de coragem. "Fujam! O que vocês estão fazendo?" Ela gritou e a multidão correu, mas alguns ficaram paralisados, observando o que parecia ser um filme de terror. Miguel, ainda preso entre dois captores, viu um brilho metálico nas mãos de Clara. Um dispositivo pequeno, com um botão brilhante. "O que é isso?" ele gritou. E antes que pudesse entender, Clara pressionou o botão. Uma explosão de luz ofuscante iluminou a praça. E as pessoas gritaram, algumas caindo no chão, outras correndo. Os captores de Miguel se distraíam com o clarão, e um momento de confusão era tudo que ele precisava. Ele se soltou e foi em direção a Clara. Mas havia uma força no ar. Algo estava mudando. Não era apenas aquele clarão. Era como se o universo estivesse prestes a revelar segredos muito mais profundos. "Clara!" Miguel gritou, mas antes que pudesse alcançá-la, o chão tremeu e uma fissura se abriu na calçada. Os gritos se tornaram mais intensos e o medo se espalhou como um veneno entre todos. Olhou para a fissura, seus olhos arregalados. "Isso não deveria acontecer. É por isso que eles vêm atrás de nós." A voz dela transpirava medo e desespero ao mesmo tempo. Miguel paralisou. "O que você quer dizer?" O líder dos homens começou a rir. Um riso frio que parecia vibrar na atmosfera tensa. "Ah, você realmente não sabe o poder que você possui, Miguel, vindo da sua família. A verdade que Clara guarda?" Tudo foi enterrado, mas agora está voltando à superfície. Ele olhou fixamente para a fissura, enquanto outros homens tentavam se recompor. Miguel não conseguia compreender. O que havia de tão importante ali? E por que Clara estava trabalhando com aqueles homens? Era um laço familiar ou um jogo traiçoeiro? O clima fervia com a intensidade de um incêndio prestes a explodir. E no meio do tumulto, Miguel percebeu que a única coisa que sabia era que tudo o que acreditava ter construído poderia desmoronar em um instante. A energia da praça mudou e o mundo ao seu redor girava. Era uma dança de verdades ocultas e mentiras perigosas. E naquele momento, as linhas entre amigo e inimigo estavam se dissolvendo e Miguel sentiu um nó na barriga. "Clara, espere!" ele gritou, mas só obteve silêncio em resposta. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem realmente era Clara? A fissura parecia estar levando a uma verdade muito mais profunda. E Miguel estava prestes a mergulhar em um abismo que poderia mudar tudo. O silêncio sepulcral dominou o ar pesado e denso. Miguel ainda estava paralisado, enquanto a revelação de Clara girava em sua mente. Um turbilhão de emoções. A multidão começou a se agitar, o pânico se espalhando. Ele queria entender, mas tudo aconteceu tão rápido. A van preta e os homens armados cercando ainda dominavam suas preocupações. Então Clara fez algo ousado, com um olhar de determinação. Ela se virou para o líder dos homens armados e declarou: "Não importa o que você pense, eu não vou deixar vocês levarem ele." Miguel sentiu um nó na garganta. O medo nos olhos dela era palpável, mas havia uma força ali que ele nunca tinha visto antes.
Mas antes que alguém pudesse agir, um novo estrondo cortou o ar. Um homem alto, com um capuz cobrindo o rosto, surgiu do nada, jogando um objeto em direção àqueles que cercavam Miguel. Um flash brilhante e uma explosão de fumaça tomaram conta da cena. As pessoas começaram a gritar, desesperadas, enquanto Miguel, atordoado, tentava processar o que estava acontecendo. A fumaça envolveu tudo. Quando se dissipou, Miguel viu o homem encapuzado, em movimento rápido. Uma sombra em meio ao caos. Ele se jogou na direção de Clara, puxando-a para trás. Você não pode esperar, Clara. Eles estão atrás de vocês. Foi quando Miguel finalmente percebeu. Aquele homem não era um inimigo, mas alguém que conhecia Clara. Tudo parecia um filme. A fumaça, os gritos, a luta pelo controle. E os homens armados, agora confusos, estavam se movendo em círculos. Miguel teve um instante de clareza. "Quem é você?" gritou, mas o encapuzado não respondeu. Olhou diretamente para Clara e disse: "É hora de revelarmos tudo." Clara trincou os dentes. "Segurem-se, eu nunca quis que você soubesse assim." Então, com uma voz firme, ela declarou: "Isso não é só sobre nós, é sobre a nossa família." E como se a verdade tivesse o poder de mudar tudo. Ela pegou o braço de Miguel e os puxou para um canto seguro. "Você precisa entender, Miguel. Nossas vidas estão entrelaçadas de uma maneira que nem você consegue imaginar." "Como assim?" Miguel perguntou, sua mente girando. "Que família? Que ligação é essa?" O homem encapuzado, agora mais próximo, revelou seu rosto. Era um amigo de infância de Clara. Miguel ficou em choque. "Como você está envolvido nisso?" ele questionou. Mas o amigo apenas olhou para Clara, como se esperasse sua permissão. Clara respirou fundo, seus olhos cheios de lágrimas. "Meu pai. Meu pai é seu pai também. Você é meu irmão. E a verdade que eles querem esconder, que a sua família fez tudo para apagar?" Miguel sentiu seu coração parar. Ele estava a começar a entender a dimensão da história. Mas antes que pudesse absorver tudo, um dos homens armados que estava se recuperando da explosão de fumaça se virou com uma arma na mão, mirando diretamente para eles. O líder disse com um sorriso frio: "Você acha que pode fugir do que é seu? A herança e os segredos não se escondem." O medo se apoderou de Miguel, seus músculos tensos prontos para correr. E então, como um raio, Clara ergueu a mão, mostrando um pequeno objeto que tinha guardado, um medalhão familiar que brilhava sob a luz. Isso é a chave!" ela gritou. "O que seus pais fizeram foi para proteger você. O que está dentro dele pode mudar tudo." Miguel franziu a testa. "O que você quer dizer com mudar tudo?" "O passado, Miguel. Ele é mais perigoso do que você pensa. E enquanto eles tentam apagar a verdade, nós precisamos descobrir a história que não conta." As palavras de Clara se tornaram um eco. Ao líder se aproximava determinado. Miguel sentia que tudo estava se desdobrando muito rápido. O que mais eles escondiam? A multidão agora estava em um frenesi. Mas tudo o que Miguel conseguia focar era naquela porta entre o que sabia e a verdade chocante que estava prestes a revelar. "Clara, o que está acontecendo? O que ainda não sabemos?" O peso da pergunta pairou no ar. Enquanto o caos explode ao seu redor, Miguel sentiu que sua vida nunca voltaria a ser a mesma. E a explosão de verdade a caminho estava prestes a começar.
As palavras de Clara pairavam no ar, pesadas como aço. Miguel ainda processava a bomba que ela havia soltado. Você é meu irmão. O peso da revelação fazia seu coração disparar. Mas o líder dos homens armados cortou os pensamentos, avançando com uma expressão sinistra. O tempo parecia desacelerar. Miguel sentiu que tudo estava prestes a colapsar. Seu irmão? O homem riu, o som frio deturpando o ambiente. Você ainda não entende, não é? Ele não é seu irmão. E você, Clara, está prestes a descobrir a verdade que sua querida família tem escondido desde sempre. Miguel franziu a testa, a confusão tomando conta de seu rosto. As palavras do líder não faziam sentido. Algo não se encaixava, e esse era o momento em que a adrenalina pulsava em suas veias. Ele se preparou para qualquer movimento, porque sabia que a tensão estava prestes a explodir. E de repente o silêncio foi rompido de forma violenta. Um estalo ecoou e com isso a luz pareceu mudar. Uma delas, a que deu origem ao medalhão em mãos de Clara, começou a brilhar intensamente. A multidão ao redor congelou, os olhares fixos na cena crescente de confusão. Uma onda de energia metálica emanou do medalhão, chicoteando em direção aos homens armados. O líder hesitou. Não! Você não pode fazer isso! A voz dele desapareceu sob um grito estrondoso, mas estava claro que algo muito mais profundo estava acontecendo. Uma conexão inegável entre Clara, Miguel e o medalhão. Então, a verdade começou a se desenrolar a partir da luz. A fissura na calçada se ampliou e Miguel viu através dela um vislumbre do passado. Imagens embaçadas de uma casa antiga, uma festa, sorrisos e pessoas que pareciam dançar em um tempo esquecido. Vultos familiares que faziam seu coração disparar ainda mais. Ele tentou focar, as sombras se tornaram rostos. Seu avô e Clara pequena. Isso não é possível, ele sussurrou, a memória se agitando dentro dele. A conexão se tornava mais forte. Aquilo não era apenas um momento. Era uma revelação que cortava como uma lâmina de faca e o fazia vacilar. Estamos todos interligados, Miguel! Clara gritou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu só queria te proteger, mas a verdade está vindo à tona. Você é parte de algo muito maior. Algo que sua família tentou esconder para sempre. E como se tudo estivesse colapsando, o chão sob os pés de Miguel e Clara se abriu em uma explosão de luz e som. A praça inteira tremeu e um grito ecoou do fundo da fissura. Era como se um portal estivesse se abrindo, levando aqueles que estavam ao redor a um estado de choque profundo. Então, tudo se tornou um caos profundo. Os homens armados, perdendo a compostura, se voltaram para a fissura. Uma mistura de medo e raiva em seus rostos. Fechem isso, rápido, gritaram, enquanto tentavam recuar dos eventos desenfreados. Miguel, agarrando Clara com força, sentiu a conexão se intensificar. Clara, o que está acontecendo? O que mais você não me contou? Sua pergunta tremia. O nó na sua garganta parecia mais apertado agora. Ela olhou nos olhos dele. Sua expressão, uma combinação de compaixão e tristeza. Vou te levar de mim, Miguel. Eles precisam de você pela raiz da nossa família. E eu sou a chave. As palavras dela o atingiram como um golpe. A chave? O que você quer dizer com isso? Se a verdade sair, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. O peso disso pairou no ar.
e a fissura atrás deles cuspia luz e sombras que refletiam a história que eles ainda não compreendiam. Mas antes que pudesse obter mais respostas, um último grito ecoou. Parem! Nós não podemos deixar que isso aconteça. Miguel virou a cabeça rapidamente e viu uma mulher conhecida surgindo do fundo da multidão. Sua mãe. O que ela estava fazendo ali? O que é que ela sabia sobre tudo isso? O caos em torno deles se transformou em um misto de alívio e pânico, enquanto ela se aproximava, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma inesperada. Oi, mãe! Miguel balbuciou, o desespero em sua voz. A verdade estava prestes a explodir, e tudo o que acreditava pode não ser real. O que você sabe sobre Clara? Por que está aqui? E a resposta dela, que estava prestes a chegar, poderia ser a peça final que mudasse tudo novamente, fazendo com que seus corações parassem de novo diante da revelação devastadora. O que mais estava prestes a surgir dessa confusão? Miguel estava paralisado. Tudo caiu em silêncio por um momento, quando a figura familiar da sua mãe cortou a multidão. Ela havia errado tanto, mas ali estava. Sua presença como um elixir de confusão e esperança. Oi, mãe! A voz dele tremeu com mistura de alívio e angústia. Por que você está aqui? A expressão dela estava carregada. Miguel, você não entende! Isso não é o que parece. A tensão no ar aumentou. Todo mundo estava preso. Os homens armados, Clara, a multidão, todos observando. A fissura nos pés deles ressoava como um chamado. Por que você não me contou? Miguel falou, a frustração transparecendo. Mas antes que a conversa pudesse continuar, um grito rompendo a atmosfera de pânico tomou conta. É hora! Uma mulher de modo frenético apareceu, agitada. Seu olhar era de desespero. As palavras dela estavam perdidas na confusão, mas era claro, algo estava prestes a estourar. Quem é você? Miguel gritou, mas a mulher não respondeu. Ela correu em direção à fissura, sem se importar com os homens armados que voltavam a se organizar. Clara a reconheceu. Mãe! Gritou, mas a mulher só afirmava, sem parar. Foi então que o chão tremeu de novo, não como antes. Era algo mais forte, quase como um alerta. O líder dos homens armados olhou para a fissura, o rosto pálido. Não pode ser! O momento estava carregado. Miguel virou e viu Clara. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de medo e um profundo entendimento. Você precisa saber a verdade, Miguel! E então, como uma explosão, a fissura se expandiu. Um brilho ofuscante invadiu a cena. A luz acima deles piscou, e no instante seguinte, um som ensurdecedor. Algo duro e sólido caiu do céu. Uma pedra gigante rolando, como se a própria terra estivesse dividindo suas lealdades. As pessoas gritaram e começaram a correr. Clara, mexendo freneticamente no medalhão, disse, Miguel, pegue isso. Enquanto isso, a mulher que tinha se apresentado como mãe de Clara cambaleou. Miguel estava completamente perdido. Quando a poeira começou a assentar, ele viu uma forma se mover entre as pessoas. Mas não era uma pessoa. Era uma criatura, algo que ninguém poderia prever. Quase como uma figura antiga, com cabelos brancos e vestes feitas de um material desconhecido. Aquela figura avançou em direção a Clara, um olhar que misturava sabedoria e uma determinação assustadora. É hora de você aceitar quem realmente é, indicou. E esse comando cortou a dúvida no ar como uma faca. O choque na face de Miguel era inconfundível. Clara, quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Gritou. A mente dele em chamas. Era uma reviravolta inesperada.
Tudo girava ao seu redor. A identidade dela estava prestes a ser exposta de uma maneira que, unidos em um passado obscuro e profundo. Clara hesitou, mas as palavras finalmente saíram. Ela é nossa avó, Miguel, e tudo o que você pensou ser da nossa família é só uma camada de mentiras. O legado que você carrega não é o que pensava. É muito mais perigoso. Miguel mal conseguia respirar. Nossa avó? O conceito parecia absurdo. Uma revelação sem precedentes. Os homens armados estavam paralisados, chocados com a nova dinâmica. O líder deles parecia especialmente afetado, a sombra de um pingo de desespero em seu olhar. E naquele instante, um novo som emergiu do fundo da fissura. Não era mais um grito, não era mais confusão. Era uma música, uma melodia antiga, harmoniosa e poderosa. A avó avançou e Miguel sentiu algo genial brotar dentro de si. Como se a verdade estivesse pulsando, procurando o caminho certo. Miguel! Gritou Clara, a voz dela cortando a música. Você pode nos ajudar. Juntos precisamos resgatar essa verdade. Mas se não formos rápidos, tudo pode acabar. E então a moeda se virou. Havia uma urgência palpável. E Miguel soube que o tempo estava se esgotando. Estamos juntos nessa, ele afirmou para Clara. Mas em sua mente havia uma nova dúvida. Com tudo o que agora sabia, o que mais estava escondido? O que cada escolha dele significaria para os próximos passos? Com o caos reinando ao seu redor, eles estavam no centro de uma tempestade de revelações, dispostos a enfrentar uma batalha que transcendia o entendimento deles. Mas a pergunta que ecoava na mente de Miguel era clara. Até onde eles iriam para revelar a verdade que poderia mudar tudo? Miguel estava paralisado. Tudo caiu em silêncio por um momento, quando a figura familiar da sua mãe cortou a multidão. Ela havia errado tanto, mas ali estava, sua presença como um elixir de confusão e esperança. Oi, mãe. A voz dele tremeu com a mistura de alívio e angústia. Por que você está aqui? A expressão dela estava carregada. Miguel, você não entende. Isso não é o que parece. A tensão no ar aumentou. Todo mundo estava preso. Os homens armados, Clara, a multidão, todos observando. A fissura nos pés deles ressoava como um chamado. Por que você não me contou? Miguel falou, a frustração transparecendo. Mas antes que a conversa pudesse continuar, um grito rompendo a atmosfera de pânico tomou conta. É a hora! Uma mulher de modo frenético apareceu, agitada. Seu olhar era de desespero. As palavras dela estavam perdidas na confusão, mas era claro, algo estava prestes a estourar. Quem é você? Miguel gritou, mas a mulher não respondeu. Ela correu em direção à fissura, sem se importar com os homens armados que voltavam a se organizar. Clara a reconheceu. Mãe! Gritou, mas a mulher só afirmava, sem parar. Foi então que o chão tremeu de novo, não como antes. Era algo mais forte, quase como um alerta. O líder dos homens armados olhou para a fissura, o rosto pálido. Não pode ser! O momento estava carregado. Miguel virou e viu Clara. Os olhos dela estavam cheios de uma mistura de medo e um profundo entendimento. Você precisa saber a verdade, Miguel. E então, como uma explosão, a fissura se expandiu. Um brilho ofuscante invadiu a cena. A luz acima deles piscou. E no instante seguinte, um som ensurdecedor.
Algo duro e sólido caiu do céu. Uma pedra gigante rolando, como se a própria terra estivesse dividindo suas lealdades. As pessoas gritaram e começaram a correr. Clara, mexendo freneticamente no medalhão, disse: Miguel, pegue isso! Enquanto isso, a mulher que tinha se apresentado como mãe de Clara cambaleou. Miguel estava completamente perdido. Quando a poeira começou a assentar, ele viu uma forma se mover entre as pessoas. Mas não era uma pessoa. Era uma criatura, algo que ninguém poderia prever. Quase como uma figura antiga, com cabelos brancos e vestes feitas de um material desconhecido. Aquela figura avançou em direção a Clara com um olhar que misturava sabedoria e uma determinação assustadora. É hora de você aceitar quem realmente é, indicou, e esse comando cortou a dúvida no ar como uma faca. O choque na face de Miguel era inconfundível. Clara, quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Gritou, a mente dele em chamas. Era uma reviravolta inesperada. Tudo girava ao seu redor. A identidade dela estava prestes a ser exposta de uma maneira que unia um passado obscuro e profundo. Clara hesitou, mas as palavras finalmente saíram. Ela é nossa avó, Miguel, e tudo o que você pensou ser da nossa família é só uma camada de mentiras. O legado que você carrega não é o que pensava. É muito mais perigoso. Miguel mal conseguia respirar. Mas avó? O conceito parecia absurdo, uma revelação sem precedentes. Os homens armados estavam paralisados, chocados com a nova dinâmica. O líder deles parecia especialmente afetado, à sombra de um pingo de desespero em seu olhar. E naquele instante, um novo som emergiu do fundo da fissura. Não era mais um grito, não era mais confusão. Era uma música, uma melodia antiga, harmoniosa e poderosa. A avó avançou, e Miguel sentiu algo genial brotar dentro de si. Como se a verdade estivesse pulsando, procurando o caminho certo. Miguel! Gritou Clara, a voz dela cortando a música. Você pode nos ajudar! Juntos, precisamos resgatar essa verdade. Mas se não formos rápidos, tudo pode acabar. E então, a moeda se virou. Havia uma urgência palpável. E Miguel soube que o tempo estava se esgotando. Estamos juntos nessa, ele afirmou para Clara. Mas em sua mente havia uma nova dúvida. Com tudo o que agora sabia, o que mais estava escondido? O que cada escolha dele significaria para os próximos passos? Como o caos reinando ao seu redor. Eles estavam no centro de uma tempestade de revelações, dispostos a enfrentar uma batalha que transcendia o entendimento deles. Mas a pergunta que ecoava na mente de Miguel era clara. Até onde eles iriam para revelar a verdade que poderia mudar tudo? E no momento em que mais um tremor balançou o chão, tudo ficou ainda mais intenso. A fissura começou a brilhar mais intensamente, e de repente o espaço ficou envolto por um som estrondoso. Era como se um novo portal estivesse se formando, não apenas revelando verdades, mas também criando mais perguntas. Preparem-se! Gritou um dos homens armados. Vocês não estão prontos para isso. E antes que Miguel pudesse entender o que estava prestes a ocorrer, uma figura irrompeu da fissura. Não era Clara, não era a avó. Era uma mulher diferente, com uma expressão que parecia fundir ira e determinação. Chega de mentiras! Ela gritou para a multidão. E a conexão de Miguel com aquela mulher era instantânea.
seus olhos tão familiares. Ele sentiu um nó na garganta. Você é minha mãe? Ele gaguejou, os sentimentos misturando-se entre choque e expectativa. A mulher acenou, confirmando, e de repente era como se o chão se abrisse sob seus pés. E você não sabe que toda essa família e seus segredos vieram de mim? A traição na voz dela doeu como um golpe. Miguel olhou para Clara, agora paralisada na incerteza. O que isso significava? Segredos? Mentiras? Tudo desmoronando ao seu redor. Miguel se sentiu perdido em um labirinto de revelações. O que mais ele não sabia da sua própria vida? Uma tempestade de confusão cercava, e a única certeza era que a busca pela verdade apenas começava. Miguel estava paralisado. O olhar desolado da mulher que se dizia sua mãe se misturava às imagens da avó e da fissura pulsante diante deles. A revelação era esmagadora. Você é minha mãe? A voz dele soava como um sussurro, o choque se acumulando a cada segundo. Ela acenou de forma hesitante. Miguel, eu não sei como explicar tudo isso agora, mas você precisa ouvir. Um brilho intenso surgiu da fissura, iluminando a praça com um tom dourado. A multidão ficou em silêncio, completamente hipnotizada pelo espetáculo. Clara, ao seu lado, parecia presa em um misto de medo e expectativa. A verdade nos libertará, disse ela, mas suas mãos tremiam. Antes que qualquer um pudesse responder, a figura da avó começou a se dissolver no ar, como fumaça, e um grito cortou o silêncio. Não! Não pode acabar assim! A mulher que se disse mãe de Miguel se lançou para dentro da luz, sua forma se fundindo com a imagem que desaparecia. Uma onda de energia pulsou, e o chão começou a tremer sob eles novamente. Segurem-se! Gritou Clara, tentando manter o controle. Mas um estrondo ensurdecedor irrompeu, fazendo todos na praça se jogarem ao chão. Miguel, o medalhão! Ela gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um jato de luz explodiu da fissura, atingindo diretamente a mulher que havia se lançado para dentro da luz. E então, como uma barragem se rompendo, tudo desmoronou. Mãe! Miguel gritou, ao ver a figura da mulher contorcer-se em meio ao brilho. O que era luz rapidamente se transformou em sombras dançantes. A aparição de sua mãe parecia mudar, a imagem se distorcendo com sussurros que ecoavam ao redor. Você não entende o que realmente está envolvido aqui. As palavras dela ressonaram no ar, mas agora misturadas com uma risada irônica e cruel. Em um instante, a figura revelou seu verdadeiro rosto. Não era a mulher que ele conhecia, mas algo sombrio e ameaçador. Você foi um erro, Miguel, um experimento. A voz soou como uma sinfonia de mentiras e dores. O mundo ao redor de Miguel desmoronou. Não, isso não pode ser verdade. Ainda conseguiu gritar, sua mente girando, tentando encontrar um fio de lógica. A multidão, antes fascinada, agora estava em um estado de pânico total. Olhares cúmplices de horror se cruzavam. Miguel sentiu um nó na garganta. Clara! O que está acontecendo? Miguel, eu não sabia. Clara sussurrou, os olhos arregalados. O caos cercava os dois, mas a ligação entre eles ainda parecia forte. O homem do grupo armado relanceava entre o caos, buscando entender. Vocês estão todos no caminho de algo que não podem compreender. E em meio a essa confusão, a mulher que se dizia mãe de Miguel continuava a se transformar, revelando um rosto familiar. Eu sou quem vai te libertar,
Mas você precisa abrir os olhos para a verdade. Nesse momento, um grito agudo cortou o ar e a fissura agora pulsava com uma luz azulada. Uma sombra se projetou e, com um movimento rápido, começou a engolir tudo em seu caminho. O pânico se espalhou. "Fuja! Agora!" Miguel gritou, puxando Clara, enquanto sentia a terra se mover sob seus pés. Mas antes que pudessem avançar, um objeto voador colossal irrompeu do portal. Uma máquina colossal que irradiava luz. Miguel reconheceu os detalhes. Era como uma versão enorme do símbolo gravado no medalhão. "O que é isso?" ele gritou, enquanto tentava se proteger da onda de energia. Clara estava ao seu lado, a expressão de desespero se transformando em determinação. "Precisamos lutar juntos, Miguel. Precisamos entender o que isso significa." E enquanto a multidão corria em desespero, Miguel percebeu que a mulher que havia se revelado e sua verdadeira origem estavam intrinsecamente ligadas ao que acontecia. O chão tremeu, ainda mais forte, e a onda de luz começou a recuar. Uma possibilidade de escolha estava surgindo diante deles. Miguel olhou para Clara. Havia algo mais profundo rolando. Algo que poderia mudá-los para sempre. E se isso for uma armadilha? E antes que pudesse sustentar o pensamento, o portal se fechou brutalmente, engolindo tudo em uma escuridão instigante. Miguel sentiu seu coração disparar. A única certeza agora era que o futuro era ainda mais intrigante e perigoso. Com a liberdade prestes a despontar, seria esse o fim ou o começo de algo muito maior do que eles podiam imaginar? Miguel estava atordoado. Sua mente girava com perguntas e revelações, enquanto a figura da mulher, que se dizia sua mãe, se transformava diante dele. Tudo o que ele conhecia estava mudando. A multidão, com olhos arregalados, aguardava nervosa a próxima cena de um drama que parecia sair de um filme. "Você não pode simplesmente aparecer assim e não explicar tudo", Miguel gritou, a tensão subindo em sua voz. Ele sentiu o coração pulsar no peito, a adrenalina correndo como um rio indomável. Eu vim para te proteger", ela disse, o pânico em seus olhos refletindo a confusão coletiva. "Mas a verdade é mágica e perigosa, Miguel. Tudo que você conhece foi uma ilusão feita para te manter seguro." "Seguro? Você me manteve na escuridão." Ele levantou a mão, prestes a apontar os erros dela. Mas um novo tremor tomou conta do chão, como se a própria terra estivesse em conflito. Os rostos na multidão mudaram de curiosidade para medo. "Agora não é hora de discutir", Clara gritou, puxando Miguel para puxá-lo mais para o lado. "Precisamos sair daqui." Mas, ao olharem para a fissura pulsante, uma sombra emergiu, crescendo em tamanho e forma. Era uma figura antiga, reluzente e aterrorizante. As pessoas ao redor começaram a gritar, cada um por si, tentando encontrar uma fuga. A criatura parecia ter energia própria, e cada movimento dela rugia poderes ancestrais. "Miguel, é só uma distração. Deixe-me contar a verdade antes que tudo desmorone." A mãe dele estava agora a poucos passos dele, a urgência em sua voz, quebrando a tensão no ar. Ele olhou nos olhos dela e, pelas primeiras vezes, viu um traço de vulnerabilidade. "Que verdade?" ele perguntou perplexo, enquanto o caos continuava ao redor. "Você é parte de uma linhagem poderosa, Miguel. E medalhão é a chave para tudo. Mas se não tomarmos cuidado, aqueles homens armados vão destruir o que temos. E você não vai saber quem realmente é." O olhar de Clara se entrelaçou com o de Miguel. "Precisamos trabalhar juntos. Precisamos confrontar essa sombra e ver o que há no medalhão." Enquanto a criatura avançava, Miguel sentiu um calor intenso.
Ele olhou para o medalhão em sua mão, que agora emanava uma luz dourada. Ok, vamos fazer isso, ele disse, não sabendo exatamente o que estava disposto a enfrentar. Com uma determinação renovada, Miguel e Clara se avançaram como uma unidade. A luz do medalhão se intensificou à medida que se aproximavam da criatura. Miguel sentiu uma onda de poder entrar nele, como se os ancestrais estivessem torcendo por eles. As sombras dançaram ao redor, atraindo a atenção da figura que se transformou em um turbilhão de gritos e desespero. Não deixem que isso os consuma! Sua mãe gritou. E por um momento, Miguel viu a verdadeira essência dela. Uma mãe que lutava para proteger seus filhos, mesmo em seus erros. Use seu poder, Miguel, agora! Com um gesto resoluto, ele levantou o medalhão. Uma explosão de luz cortou a escuridão e um calor envolvente o cercou. A sombra hesitou e, no instante seguinte, a criatura foi absorvida pela luz, desaparecendo em um lampejo. A multidão ficou em silêncio, atônita. Então, os olhares mudaram. Algo havia mudado naquela praça. Algo fundamental. Miguel olhou para Clara e sua mãe. Então, lentamente, um sorriso deles se iluminou. Isso significa que somos mais fortes juntos, Clara disse, a voz tranquila, mas determinada. Mas antes que pudessem celebrar, um grito cortou o ar. Isso não acaba assim. Era o líder dos homens armados, que apareceu, ferido e enfurecido. Vocês não têm ideia do que acabaram de despertar. As palavras dele pairaram no ar, como um aviso sombrio. Miguel sentiu que a batalha não estava completa e que a verdade mais profunda ainda estava escondida. Eles teriam que confrontar mais do que imaginavam. O que viria a seguir? E assim, com o futuro incerto diante deles e os mistérios da linhagem esperando para serem desvendados, Miguel e Clara se prepararam. O que mais suas vidas revelariam? E aí, pessoal, agora é o seu momento! Se você não quer perder as próximas histórias exclusivas, você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e fazer parte dessa jornada incrível. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E se você realmente ama essa história, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.